Texto de apoio, como usá-los na redação do Enem. Você já deve saber que todas as propostas de redação do Enem e outros vestibulares vêm acompanhados de um ou mais textos de apoio para auxiliar na produção de sua dissertação, ajudando os candidatos a definirem seus pontos de vista sobre o tema em questão e deixando o processo de criação menos complicado. Veja algumas dicas de como aproveitar esses textos da melhor forma. Leia com atenção os textos de apoio. Os textos motivadores muitas vezes podem indicar alguma das linhas de raciocínio que a banca corretora do exame gostaria de ver na sua redação. Por isso, é muito importante lê-los com bastante atenção. Não sabe por onde começar? Se você não sabe como começar a sua redação, os textos de apoio podem ser de uma ajuda. Como eles sempre vão indicar reflexões válidas e importantes a respeito do tema. Você pode utilizar o mesmo raciocínio como ponto de partida para o seu texto. Mantenha a sua originalidade. Mesmo que esses textos sejam ótimas oportunidades de você começar a refletir sobre o que escrever na sua redação, os candidatos não devem usar estes materiais para somente reproduzir as informações e pontos de vista apontados. Esta prática poderia influenciar negativamente na nota final de sua redação, podendo acarretar, inclusive, em sua anulação. É importante saber que os trechos acopiados dos textos motivacionais não são considerados na contagem de linhas, ou seja, não serão considerados pela banca avaliadora. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas transcrevem, fazem uma espécie de cópia, coloca lá no meio da redação, achando que o corretor não vai ver, e ele vai ver, e ele vai excluir toda aquela parte que é copiada, e depois é que ele vai contar o tanto de linha que sobrou. Se não sobrou 8 linhas, você zera a sua redação. Então, gente, os textos de apoio eles te inspiram, mas não é para transcrever, não é para fazer uma cópia. Se você fizer isso, é perdido, você vai tirar 0 na sua redação. Então, é melhor você começar a escrever o que está na sua cabeça, o que você pensa, o que você considera. É claro, aproveitando informações nos textos de apoio, mas não copiando frases. As frases devem ser construídas por você mesmo. Aproveite os dados. Olha aí, aproveite os dados. É muito comum encontrar dentro dos textos motivadores dados relevantes para a proposta temática em questão, como gráficos e estatísticas. Essas informações podem ser utilizadas, por exemplo, para provar os seus argumentos por meio de raciocínios ou justificar a relevância de sua proposta de intervenção. Aí nós temos um exemplo de um dado que foi de uma redação da violência contra a mulher, quando diz aí, visto que atualmente as mulheres ganham 30% menos que os homens. Tá vendo? É preciso. Então, essa frase aí já foi mostrando que foi retirada, eles pegaram um dado e mas o texto foi construído por ele, a frase. Além disso, esses dados também devem ser aproveitados para você explicar em seu texto por quais razões tais fenômenos acontecem, ao invés de apenas indicá-los. Nunca ignore os textos de apoio. Por fim, nunca deixe de ler os textos. Além de deixar passar informações que podem ser bastante relevantes
para a elaboração de sua redação, você poderá deixar raso o seu texto por não compreender bem a proposta temática. Por isso mesmo, se você não estiver com muito tempo na hora, sempre dê uma lida nos materiais de apoio disponibilizados. Olha, gente, porque às vezes se você deixar de ler o texto de apoio, vai correr o risco de você, às vezes, até não fugir do tema. Porque, às vezes, só o tema em si ali não diz tudo. É preciso fazer uma leitura. Tem tema que é meio complicado. Então, você tem que ler os textos de apoio para você ter uma ideia do que está querendo. Qual é o caminho que você deve seguir ao construir seu texto. Eu agora trouxe aqui um exemplo de uma redação e vamos verificar se essa candidata utilizou textos de apoio. Modelo de texto nota máxima, de Marcela Souza Araújo, Enem 2016. O tema dessa época era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, aí o Enem 2016. Vamos ver os textos motivadores e vamos ler com cuidado para ver se realmente a candidata utilizou alguma informação desses textos. Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais e etc. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamentos diferenciado algum em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Quando ele diz crime inafiançáveis e imprescritíveis, quando chamado de fiança, é quando alguém é preso, pode pagar uma fiança e ser solto, mas neste caso a pessoa é inafiançável, não pode pagar. O outro, quando fala imprescritíveis, é porque tem crime que prescreve, dependendo do tanto de ano que a pessoa cometeu, se fugir e voltar, não vai mais presa. Mas nesse caso aqui, o crime não prescreve, que é imprescritíveis. Então, vocês viram o texto 2, agora vamos para o texto 3. O texto 3 é um capítulo aí da Constituição Brasileira. Capítulo 1, dos crimes contra o sentimento religioso, o traje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, você viu aí uma lei, um código, né, o capítulo e um artigo aí da lei da Constituição Brasileira. Agora nós vamos ver um gráfico, que esse gráfico também é importante, vocês fazerem leitura de gráfico. É importante até na parte de português, porque às vezes pode fazer algumas perguntas. Então, vamos aprender a fazer leitura de gráfico. Aí nós temos intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação de número de denúncia por religião. Porque essa informação é de 2011 a 2014. Aí nós vimos aí o gráfico, onde a afro-brasileira é 75% dos que sofrem. Depois vem a evangélica,
que é 58%, depois a espírita, 27%, depois vem a católica, 22%, ateus, que é aqueles que não têm religião, 8%, judaica, 6%, islâmica, 5% e outros, aí 15% dos entrevistados, no caso, não é, na pesquisa. Aí diz assim, uma denúncia a cada 3 dias, 213 denúncias com religião não informada. 20% dos episódios relatados em 2013 envolve violência física. 12% dos episódios relatados em 2014 envolvem violência física. Então, vocês viram alguns dados de anos diferentes e dados diferentes. Então, agora vamos ver a redação da aluna. A proposta da redação é essa aí que toda a gente sabe. A partir da leitura dos textos motivadores e com base, tá vendo? Tem que ler. E com base no conhecimento construído ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vocês viram aí as informações. Vamos ver aqui. Nós temos introdução, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, aí nós temos o texto aí, o primeiro parágrafo da menina, que é uma introdução. A introdução, quando diz o seguinte, ela começou falando assim, no limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Então, ela colocou isso aí, é como se ela tá se considerando o Brasil, quer dizer, que o Brasil é o convidado a fazer o tema, né? Escrever o tema. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Está lá no texto de apoio. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Até que ela já até disse, ela usou assim, uma linguagem até um pouco figurada. Eu até diria para vocês que não é muito adequado estar usando palavras figuradas, não. É melhor você usar a palavra do significado mesmo, que a gente sempre utiliza. Aquele negócio de cavado diariamente, né? Desenvolvimento do argumento 1. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Esse nome Brasis, que ela colocou aí entre aspas, é um nome que ela inventou, por isso que está entre aspas. Porque as pessoas gostam de dizer que tem muitos Brasis, porque são pessoas de culturas diferentes. Desenvolvimento do argumento 2. É do argumento 2 que eu falei do argumento aqui, a introdução. Agora nós vamos ver o argumento 1, aliás. O Brasil é um país, já foi dito, né? Diversas fases, etnias. Agora nós vamos ver do argumento 2. Paradoxalmente. Esse termo, essa palavra paradoxalmente, vem de paradoxo. Paradoxo é aquela ideia, um contrário absurdo. Um contrário que é impossível de acontecer, mas acontece.
Então, quando ele diz paradoxalmente ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Aí ele fez a afirmação, faz um ponto, depois ela vai explicar. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e dessas 15% envolve violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Então, ela concluiu, você está vendo que ela sempre está concluindo o parágrafo dela. No último período, né, partindo dessa verdade ou dessa vertente, aí ela colocou a opinião dela quando ela disse, então, direito assegurado, não é? Aí a opinião da autora, ela comentou, ela tem que dar informação e ela tem que comentar, ela tem que dar a opinião dela sobre o assunto. Agora nós vamos ver a conclusão. A conclusão, ela diz assim, parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Aí ele fez uma opiniãozinha, não é? Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa no Brasil são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade, Estado, escola e mídia. Então, ele colocou aí 3 agentes, ele chamou tríade, que vem de 3, e é o Estado, esse Estado com letra maiúscula quer dizer governo, escola e mídia. Aí ela vai detalhar cada um agora, vai dizer que cada um deve fazer. Ele fez um pontinho aí e colocou o Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. Então, aí é a função do Estado. Aí ele fez um ponto e vírgula. Por quê? Por que ele fez um ponto e vírgula? Porque ele vai citar o outro item. E aí, nessa informação aí sobre o Estado, ele colocou várias vírgulas. Se ele colocasse uma vírgula de novo, ia parecer que estava dentro ainda do Estado. Já não é, vai fazer outro assunto, que é a escola. A escola formadora de caráter deverá incluir matérias como religião em todos os anos de vida escolar. Esse é o papel da escola. Aí ele fez ponto e vírgula de novo, para começar o outro item, que o último é a mídia. O quarto poder, que ele colocou o quarto poder, porque o povo diz que a mídia é um quarto poder. Você sabe que o Brasil tem 3 poderes, mas aí eles colocam uma mídia com mais um poder. Deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Vocês lembram que o título lá era uma pedra no meio do caminho. Então ela colocou um título, que essa frase até que não é dela, é uma frase de um verso de Carlos Drummond de Andrade, mais uma pedra no meio do caminho. Aí ele colocou aí, no final ela fechou somente assim, tirando as pedras do meio do caminho. Construir, esse verbo aí está no futuro do presente, e aí é uma mesóclise, porque os verbos no futuro do presente, quando vai colocar o pronome si, ele tem que estar no meio, viu? Os 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Construir-se-á um Brasil mais tolerante. Então, quer dizer que com essas ações, tanto do Estado, quanto da escola, quanto das mídias, a gente vai conseguir. Então, você viu que aí ela conseguiu colocar as ações, os agentes, ela colocou ações, ela colocou os agentes, ela colocou o modo que cada um deve fazer, ela colocou o meio, que é o modo e meio, né? E colocou
a finalidade, que é o efeito, fez para quê? Né? Qual é a intenção deles? Para que tire todas as pedras do caminho e construa um Brasil mais tolerante. Esta é o efeito, que é que nós chamamos. Nós já sabemos que nós temos que ter ação. Quem é que vai fazer? O que vai fazer? Quem é que vai fazer é o agente. De que forma é o que nós chamamos de meio ou modo. E para que é que é o efeito, o resultado. Fazer alguma coisa para atingir o quê? Para conseguir o quê? Neste caso, eles querem um Brasil mais tolerante e que sem nenhuma pedra no caminho da vida de ninguém. Bom, isso aí que é uma redação nota 1000, não estava complicada. Vocês têm que estar sempre olhando essas redações, fazendo leitura e tentando aprender a fazer uma boa redação. Tenham todos um bom dia e sucesso na vida de vocês.